Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 6º episódio do AmiPãoCast, o podcast da Panificação Mineira. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast a Carla que é hoje a presidente da Brasel, e ela vai contar um pouco da sua trajetória, da sua história envolvida na gastronomia mineira também. Então, bem-vinda, Carla. Obrigada, Rita. É um prazer estar aqui contando um pouquinho dessa história. E eu falo que eu sempre começo, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, né, de estarmos aqui. Mas eu não posso deixar de reverenciar um setor tão masculino presidido por uma mulher, e primeira mulher presidente. Então, isso é um envolvimento muito grande que eu gosto de envolver, porque o setor de bar e restaurante, ele é um setor feminino. E é a primeira vez que está sendo presidido por uma mulher, assim como a AmiPão também é a primeira vez. Hoje a Brasel Minas, né, porque eu sou presidente do estado de Minas, hoje a Brasel Minas fez 39 anos, a Nacional tem 40, mas quando eu entrei na Brasel, ela tinha, na época, se não me engano, 37 anos ou 36, se não me engano, que eu cheguei e olhava um painel e falava assim, gente, mas só tem homem nesse lugar? Não é possível. Primeiro eu fui entender a galeria. Aí foram me falando que foram ex-presidentes que foram passando pela história da Brasel. Falei, mas nunca teve uma mulher? Nunca teve uma mulher? Mas, assim, em momento nenhum eu imaginava que eu chegaria a ser presidente da entidade. Eu entrei como associada, fui conselheira e aí convidada a ser presidente. Exatamente a mesma coisa na AmiPão, né? É a primeira mulher e, assim, a gente vê essa trajetória muito natural. Né? Mas também não é fácil, né? É muito natural e desafiadora. Eu acho que em qualquer ramo de atividade. Eu sou formada em ciência da computação, nada a ver na área da gastronomia. Fiz tecnologia em processamento de dados, fiz MBA financeiro, trabalhei na área de telecom, trabalhei na Telemar Norte-Leste. Então você chegou a trabalhar fora do setor de base. Na verdade, é o seguinte, eu tenho 48 anos. Tem 2 semanas. Comecei a trabalhar no restaurante com 14 anos e meio. Não, mas só para a gente contextualizar aqui. A Carla é proprietária de uma casa muito tradicional que faz parte, assim, da memória afetiva belo-horizontina, que é o Bolão, né? Sou 3ª geração do Bolão. E comecei a trabalhar lá com 14 anos e meio. Então, existia uma trajetória, mas até então nada disso. Comecei a ajudar, na verdade, eu comecei a entregar ticket. Que legal, com 14 anos. Com 14 anos. E a gente tinha também um restaurante no clube da Telemar e eu ficava na área infantil atendendo. E do seu pai, da sua família? Dos meus avós. Eu sou 3ª geração. Então, vieram os pais da minha mãe. Aí, eles que criaram o Bolão. A minha avó e meu avô. Isso, eles começaram. Inclusive, nós voltamos para onde a gente começou, na Praça de Caxias 39, do lado do Cinema de Santa Teresa. Lá, a gente começou com um bar, com meu avô vendendo salgado, que a vovó fazia em casa. Legal. Aí, no meio do caminho, a mamãe trazia os salgados, a mamãe vendia, chegava, o vovô ficava bravo, voltava para fazer mais salgado. Então, ali começou. Quando a gente mudou para o outro lado da praça, o meu tio, que faleceu ano passado, em dezembro, o Bolão, ele começou a trabalhar. Foi ele que sempre gostou muito da culinária, de cozinhar, mas ele falava que o tempero, ele não gostava de gourmetizar. O tempero, ele tinha que ter sal e alho. Era esse o tempero dele e o amor que ele colocava em tudo que fazia. Com isso, foi envolvendo todo mundo da minha família. O amor foi crescendo. Foi crescendo e aí todos começaram a trabalhar. As minhas tias, os meus tios. Éramos 6 mulheres e 3 homens. Olha, então, todos ali envolvendo. Toda envolvida. E aí, vamos dizer, a nossa geração depois veio, né? Com os meus primos, a gente. Enfim, hoje estamos aí na 3ª geração. Todo mundo cresceu. Eu acho que não existe, quem que está assistindo que é de outro estado, ninguém em Belo Horizonte que não tenha comido no final da noite, né, um espaguete, um rochedão no Bolão. Então, ele faz parte mesmo da história afetiva, né? Quando vocês tiveram aí agora que mudar e fechar, foi um chororô danado, né? Foi um impacto muito grande para todo mundo, né? Mas eu falo que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Também acredito nisso. E a gente só tem que entender, às vezes, o propósito. Talvez a gente entenda depois. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo depois o ter retornado para onde a gente começou, a história ali envolvida. Então, é tudo muito importante, sabe?
E muito positivo também para a gente mostrar a força da mulher, para a gente mostrar a força de um legado, para mostrar a força de um trabalho, porque assim, por mais imediativo que está a vida, quando você trabalha com o que você gosta, quando você trabalha pelo seu legado, pelo seu propósito, o que é difícil fica um pouco mais leve. Um pouquinho mais leve. E é isso que eu associo muito com a nossa entidade. Né, Rita? A gente tem muito o que falar em relação ao associativismo, os desafios que a gente tem. Né? E voltando, como eu entrei na Brasel, eu entrei, ia te perguntar. De uma maneira muito simples. No aperto, no medo e no receio de não conseguir fazer 60 anos do bolão. Hoje, esse ano, fazemos 65 anos, mas eu entrei na Brasel em maio de 2020, exatamente na pandemia. E não tenho vergonha de falar isso e muito menos de romantizar um setor que é desafiador. Uhum. Então, a gente não pode simplesmente falar que isso é assim, assado, é muito lindo trabalhar com amor. Não. Existem todos os nossos problemas que a gente passa e que a gente não pode romantizar. Só que quando você entende o que é o associativismo, o que é uma entidade, o que é compartilhar o seu problema e ver que as outras pessoas têm os mesmos problemas que você, e aí fica mais torna-se leve. Mais leve. Exatamente, a gente sempre fala isso, até nos outros episódios a gente falou bastante disso. E aí você entrou naquele período assim, preciso de ajuda? Minha filha, eu entrei porque eu escutei a Brasel falando que tinha conseguido uma liminar para vender bebida alcoólica. Eu virei para minha família e falei, pelo amor de Deus, vai salvar. Por quê? Em 59 anos de restaurante, eu nunca escutei a minha família falar que o restaurante fechou. A menos em Natal, dia 1º e Sexta-feira da Paixão, que são os únicos 3 dias do ano que o restaurante não fecha. Então, eu nunca vi o restaurante trabalhando de porta fechada, aquele desespero. Foi desesperador. Foi desesperador, né? E Belo Horizonte foi a cidade que foi mais tempo ficou fechada. Então, assim, eu falei, meu Deus, e a gente já fazia o delivery, tudo bem. Só que não tinha como, né? O delivery não se mantinha com aquela quantidade de pessoas. Pensa em tanta coisa, nas famílias todas que estão ali empregadas. Sim, todo mundo. Indiretamente, né? Eram mais de 100 pessoas trabalhando conosco. Então, foi realmente desesperador. E ali que você não entendia ainda o que era o associativismo. Ali você foi entender. Eu não conhecia a Brasel, eu nunca nem tinha ouvido falar. Ali você foi entender o que... Não, e ali que me deu a virada de chave. Né? E fui entendendo, entrei na pandemia, ainda não tinha as reuniões e tudo, mas logo veio a MP 936, que foi aquela medida que a Brasel conseguiu com que o funcionário ficasse... Você podia reduzir a jornada de trabalho dele entre 25%, 50% e 75%. Então, aquilo também já deu um alívio para a gente. Né? E aí eu fui começando a entender, me envolver demais. Logo fui convidada a ser conselheira, logo do presidente seguinte que entrou. Quando eu entrei, era o Ricardo, do Maria das Tranças, e aí veio o Matheus, Daniel, e ele me convidou para ser conselheira. Eu falo pouco, né? Percebe-se que eu falo E aí muito foi pouco. crescendo. E fui crescendo e fui convidada a ser legal, naturalmente. Foi ocupando seu espaço. E de ajudar, né? Que o associativismo é muito isso que a gente fala, que você falou, compartilhar as dores, né? Porque e não a gente acha que a gente está muito sozinho, né? Você fica desesperado, né? Igual agora, a gente está passando por um momento difícil ali de mão de obra, acho que a gente vai falar sobre isso. Então, na hora que você coloca, que você compartilha e todo mundo fala, nossa, isso também aconteceu, eu fiz dessa forma, eu fiz assim... Fica mais leve, né? E eu vejo muito, Rita, um setor, infelizmente, tá? Não é algo que eu gosto de falar, mas é um setor aventureiro. Sim. É um setor que eu vi na pandemia, pessoas que... Tudo bem, elas tinham que sobreviver. Então, o que era a primeira coisa que ela fazia? Não, eu vou vender uma quentinha em casa. Sim. Né? Mas ali o que ela fazia? Ela vendia o almoço para comprar um insumo para fazer para o outro dia. E isso deixou de ser algo profissional. Né? O setor nosso não aceita mais você não ser profissional, você não ter um estudo, uma gestão bem feita, apesar que a mão de obra está extremamente escassa, mas não adianta a gente ficar só chorando com relação a isso. Eu falo muito com os associados. Reclamar, né? Não, gente, é uma situação que não vai mudar. Então, começa a olhar para dentro do seu negócio e entender o que externamente pode te ajudar. Então, um forno,
algo ali, uma tecnologia que possa melhorar os negócios. Rever processos, né? A gente estava falando isso, então a gente não tem como mais a gente sair disso, porque o jovem mudou. Então a mentalidade, se a gente continuar gerindo da mesma forma que os nossos pais, a gente vai fechar. Você concorda comigo? Concordo. Por isso que eu não gosto muito de falar, mas acaba falando que o setor ele é aventureiro. Muita gente não sabe o que é um CMV, muita gente não olha para o todo. Mas você vê hoje muita gente já querendo sair da informalidade, buscando esse conhecimento? Vejo. Quem de fato... Então, quem realmente quer ficar no setor, eu vejo. Mas eu vejo também muita gente ainda chegando para mim falando que é aventureiro. Então, tem pessoas que não sabem que tem que fazer um exame admissional. Né? Olha só. Então, isso me preocupa bastante, sabe? Não que eu vou deixar de atender, mas eu olho e falo assim, o que eu posso melhorar numa gestão para poder levar mais conhecimento? A questão é que os empresários não estão com tempo para poder fazer essa gestão. Então, é uma via de mão dupla que você fica. Você fala, como que você vai ajudar? Porque precisa de ter conhecimento. Ah, mas eu não tenho ninguém porque eu preciso ficar na operação do meu restaurante. Ok. Sábado e domingo eu nem respirei. Dia de semana a gente também está super em falta e a gente está ali na lida. Mas e aí? Tem que rever processo, tem que entender o que está acontecendo. Hoje, realmente, eu não tenho mais aquela característica de um colaborador que entra e fica com você há anos e que passa de geração para geração. Não existe Isso mais. acabou. Né? A gente tinha colaboradores que, nossa, viveu e conseguiu as coisas através do restaurante, que tinha orgulho de trazer o seu filho. Então, eu converso muito com o Puyat, ele fala, Carla, a gente precisa entender, redesenhar e não sei o que. Eu falei, Puyat, sabe o que eu acho mais que a gente precisa? Mudar a forma de falar. Quando você vai num shopping, ou quando você vai em qualquer loja, não é ótimo você ser bem atendido? Então, por que você tem que falar que aquele ali é um garçom? Não, o cara, ele tá ali te recebendo, a sua hospitalidade. Isso que eu ia falar, mudar o foco para a hospitalidade, né? É isso. Não adianta, sabe? Porque o cara vai falar assim, eu sou um garçom, eu tô aqui. Não, você não é um garçom. Por que você acha que você é um garçom? Você está ali recebendo. Tem funções e tem profissões que não tem jeito de você robotizar. Não tem. Sabe? A cozinha, ok, você investe num equipamento, você investe numa estrutura, em alguma coisa. Agora, eu vou dar um exemplo muito claro do nosso restaurante. E tá tudo bem com relação aos outros que fazem isso, tá? O nosso, eu não consigo, por exemplo, colocar eu posso até colocar, mas um QR Code só. E não ter, por exemplo, cardápio físico. Sim. Então, eu não posso colocar isso. E a gente recebe, às vezes, jornais. Você tem que pensar em todos os públicos, né? Em todos. O que a gente tem recebido de idoso, sabe? Que tem dificuldade de acessar. Olha, as minhas tias, nenhuma tem filhos. Como é que as contas delas chegam? Alguém já parou para pensar nisso? E aí eu vou robotizar um atendimento que ela pode ali ser bem atendida por uma pessoa? E hoje eu vejo que o atendimento vai crescer cada vez mais. Essa hospitalidade, quem conseguir trabalhar, justamente por causa da IA, por causa dos totens, do autoatendimento, do tablet na mesa, quem conseguir fazer esse atendimento humano, mas é um desafio, né? Acaba que esse nicho ele vai se fechar com aquele tipo de público. E tá tudo certo. Só que você não pode e não deve deixar de pensar, óbvio, no seu negócio. Se eu sou um self-service, se eu tenho um totem de autoatendimento, tá ótimo. Ele tá perfeito. Você atende todos os Eu atendo todo mundo. Agora, e se o meu público não for esse? Aí eu vou deixar de atender porque eu não tenho pessoas? Exatamente. Né? Então, tem muita coisa. Eu vejo 50 mais procurando muito, voltando para o mercado. E esses mais velhos, igual lá na padaria, por exemplo, a gente não tem dificuldade com eles. Eles são sérios, são comprometidos, né? Não. É uma outra visão. E o jovem, eu acho que ele enxerga tanto... Não sei, me permite se eu estou errada também no setor de restaurante, que eu não conheço, mas o garçom, o padeiro, o atendente na loja, né? Ele vê aquilo como uma passagem, né? Um primeiro emprego, né? Ele não vê aquilo mais. O nosso setor, tá tudo bem também. Tá tudo bem. E o nosso setor é o que mais emprega. Sim. É o que mais emprega. Eu tive colaboradores que começaram conosco, mas aí
Bom, temos que falar. Não, eu não vou ficar porque trabalha muito, trabalha final de semana. Sim. Se ele acha isso, tá tudo certo. Né? E que bom se ele achar alguma outra coisa que ele possa fazer e não trabalhar final de semana. Mas o que a gente tem ali para oferecer é aquilo. Então, tem essas informalidades, o celular acabou tirando essas pessoas também. Sim. Né? Hoje, você antes tinha a função do cominho, de ajudar o garçom, de logo depois ele virar... É uma transição de profissões. Você não tem isso mais. Não, porque hoje tem várias formas de fazer dinheiro na internet, Para que a pessoa vai ficar a É. noite toda trabalhando? Sim. Né? Belo Horizonte mudou tanto, mudou o formato. Aí tem essa questão do ônibus noturno, que já tem isso também. Né? A gente, como capital dos bares e botecos, cidade criativa Os da restaurantes têm gastronomia, fechado mais os cedo. restaurantes têm fechado mais cedo. Primeiro, por falta de contratação. Segundo, pela dificuldade de contratação de mão de ônibus. De ônibus. Então, assim, a cidade ela vai minando. É. Só que, ao mesmo tempo, é muito contraditório, porque os grandes shows voltaram. Exatamente. E voltaram com tudo. Então, se a pessoa sai de um show 1h da manhã... Isso já aconteceu comigo. Saí Comigo? de um show com o meu marido e a gente falou assim, não, a gente vai sair para jantar. E não tinha nenhum restaurante aberto. Comigo E os também. restaurantes que a gente chegava já estava assim, não, a gente já não vai atender mais. Aí a gente Já falou, estamos por quê? Porque horário. a minha turma tem que ir embora, né? E a gente tem que pensar, ok, né? A gente, claro, nós somos humanos, precisamos cuidar da nossa equipe, precisamos cuidar do nosso time, e isso faz parte do empresário. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí as dificuldades vão acontecendo. E a gente vai se adaptando também. Para que a gente precisa? Vamos jantar antes de ir ao show também, né? Pode ser uma opção também. Mas aí eu fico pensando, e o nosso título? De cidade, da De gastronomia. cidade, né? A gente, assim, eu verdade. viajo muito, vou para outros lugares. Olha, não existe, primeiro, uma gastronomia igual a Não nossa. existe, isso Rita, é não verdade. existe uma hospitalidade igual a nossa. Nós tivemos um trabalho na Brasel, o ano passado, onde nós criamos o projeto que chamava Desbravando Minas. Esse projeto, a Adriana Queiroga, que é a diretora executiva, ela viajou para 54 municípios do estado de Minas Gerais. Municípios esses que a Adriana ficou assim abismada pelo turismo que a cidade ofertava, porém sem gestão nenhuma, sem profissionalismo, sem cuidado nenhum com o turismo. Primeiro, porque não tinha... A gente foi realmente entender, Vocês conhecer. foram mapear, né? Nós fomos em locais Entender. que não tinha Brasel. Lugares lindíssimos que poderia ser uma cidade turística linda, mas sem um pingo de estrutura. Nada. A Adriana, por fim, virou e falou assim, não, vou começar a trazer travesseiro, lençol, porque ela acabava as palestras, junto com outro consultor nosso, que foi junto com ela, o Pedro Henrique, acabava as palestras, ia para a pousada, já não tinha mais nada, pousada fechada. Às vezes ia jantar, não tinha mais onde nem comer. Lugares lindíssimos. Então, que a gente fomentou. E isso foi importante porque a gente está com muita sintonia com o governo, com o município. Né? Nós não queremos colocar... Nós já temos consolidado o carnaval, já temos o arraiá, já temos várias coisas consolidadas. Sim. O governo está investindo muito nas Minas Gerais, né? No queijo, enfim. Tem muita coisa boa, mas nós temos que melhorar muito ainda. Pois é, e tem alguma iniciativa da Brasel nessa questão da gestão de pessoas, algum trabalho para trabalhar mesmo a equipe mesmo, falar sobre o trabalho do garçom, como ele é importante, Temos ou alguma vários. outra iniciativa? Nós temos várias. Primeiro que nós fazemos reunião toda semana. Então, segundo que a gente leva profissionais para poder falar, para poder tirar dúvida. Abrimos um canal de recepção do que o empresário precisa. Meu filho, nós estamos assim, levanta a mão que nós estamos tentando salvar. Mas é isso. Mas o que eu percebo? Falta esse tempo do empresário. O empresário é ótimo para reclamar. Ele é ótimo para reclamar. Mas falta esse tempo. Mas é por quê? Porque ele está ali na operação Porque ele dele. está cansado também. Ele está ali na operação dele. Mas ele não consegue dimensionar, por exemplo, um tempo. Numa terça-feira, eu vou tirar 2 horas da minha terça-feira para eu poder estudar o meu negócio. Eu não vejo que isso acontece. Eu vou tirar... Por quê? Quando ele estudar o negócio dele, ele vai começar a entender o que a equipe dele precisa.
né? E aí ele vai motivar, vai trazer alguém para poder fazer alguma coisa, enfim, alguma coisa ali para o negócio dele. Eu não vejo isso. A gente vai apagando fogo e não trabalha na estratégia, né? Então, hoje a gente tem, olha, esse ano, a gente sempre faz o encontro de donos de bares 2 vezes no ano. Encontros maiores, com 400 a 500 empresários. Esse ano, nós, com uma iniciativa da Prefeitura, uma parceria que nós fizemos com a Prefeitura, nós vamos fazer encontros menores. Testar estes encontros menores. O que seria? Encontros regionalizados. Então, já fizemos no Buritis, já fizemos na região norte, e agora, dia 27 de outubro, vai ser 27 de outubro, 27 de julho, 27 de julho agora, no final desse mês, nós vamos fazer na região leste, que vai ser, inclusive, lá no Bolão Santa Teresa. Então, qual que é a ideia? Primeiro, em parceria com a Prefeitura, ter o secretário de Desenvolvimento, o Adriano Faria, para escutar. Então, por exemplo, Santa Teresa tem um problema sério, vou te dar um exemplo aqui. Sério com a SLU. A recolha do lixo é só 3 vezes na semana, não sei o que a gente pode fazer por isso. Então, o secretário está lá para isso. Santa Teresa tem um problema sério com mesa e cadeira, com ruído, o secretário está lá para escutar isso. É um encontro de escuta mesmo. É um encontro de escuta. E aí a gente está entendendo que encontros menores, o network, ele funciona melhor. Ele é mais assertivo. Então, pensa numa iniciativa dessa. Se você fosse dona de um restaurante que tivesse perdida, ou que tivesse com um baita problema, você está com a prefeitura do seu lado. E você sente ouvido, né? E depois você quer algo melhor do que isso. E depois vem um planejamento em cima dessas demandas. Tem um planejamento. Por quê? Porque na verdade, a gente já sabe os problemas. Só que cada região, ela tem uma que aflora mais. Então, hoje, Santa Teresa, eu tenho essa da SLU, mas Alberto Sintra tem do som, da música, a Savassi tem do som, da música. Então, assim, isso faz com que a prefeitura... Não, peraí. E isso o nosso prefeito já deixou muito claro, o Álvaro já deixou muito claro. Não é mais a cidade do não, é a cidade do sim. Mas uma cidade do sim com equilíbrio, com respeito, né? Tem que ter tudo isso. E aí uma escuta. Então, a gente é muito grato para a prefeitura com isso, porque a gente tem essas pontas, não só com a prefeitura, mas com o governo, muito aberta, sabe? Porque, querendo ou não, nós somos apartidários, mas 100% políticos, porque a gente precisa. Sim, precisa né? da política. A gente precisa da política. Então, a gente é muito grato. E a Brasel, pra gente, sempre foi uma referência, né? Então, assim... E vocês foram uma referência pra gente na convenção. Eu, nesse tempo que eu fiquei sem um restaurante, fui ajudar meu tio na padaria. E aí, eu fui fazer para ele a mobilidade no Caju. Aí eu falei assim, mas vocês têm isso na convenção de vocês? Aí, meu tio falou, tem. Eu falei assim, vou pedir o Vinícius. Aí, liguei pro Vinícius, falei assim, Vinícius, me manda a sua convenção. Aí, eu vi que tinha. Peguei e copiei, minha filha. Nessa vida, nada se cria, se copia. E a gente está aqui para aprender, né? É uma troca, né? E eu achei justíssima. E a gente colocou essa opção. Então, é isso. Como vocês conseguiram também aquele benefício, né? E depois a panificação também... foi também atrás, né, do benefício do... Então, tudo é uma troca. Sim. Assim como a Amipão, a gente tem a BIH, a ABAV e todas essas entidades que juntas a gente se fortalece muito mais. Eu acho que a gente poderia até aproximar mais. Eu acho. Eu acho que aqui esse convite de estarmos aqui juntas, a gente aproximar mais ações. Quando a gente tem algumas ações específicas, e a gente já teve algumas, porque não está me vendo, não está vindo agora na memória, mas a gente já teve algumas, se eu não me engano, eu não sei se foi a da mobilidade porque a mobilidade, querendo ou não, ela atrapalha todo mundo. Sim, né? Hotelaria, é para todo hospital, mundo. Todo mundo, né? Tem esse problema. A gente manda ofícios Acho que o problema da SLU também é um problema. Eu acho também. Então, tem coisas que é comum para todo mundo. Comum. E a gente fazer isso em conjunto, a gente se fortalece muito mais como entidade. Sim. E o setor ganha, a gastronomia, né? Porque a padaria também tem tudo a ver, né? Com a gastronomia. Né? 100%. 100%. Então, trazer e tem valor com esse afeto, né, da padaria também. As padarias carinho, mineiras, né? É um carinho. Mas mineira é dá bom pra demais, gente fazer muita coisa aí de misturar a padaria com o bar. Isso mesmo. Então, a gente tem essa questão também. Hoje a gente tem o Abrazel Conecta, que a gente vai separar por nichos também. Então, são coisas que a gente vai testando, porque hoje a gente cresceu.
Então, quando o setor cresce, quando a quantidade de empresários cresce, a gente precisa ir diferenciando os nichos. Então, pensa, você num grupo só de panificação, você num grupo só de hamburgueria, de pizzaria, né? As necessidades, algumas podem ser comuns pelo bairro, mas as necessidades da padaria, junto com a padaria ali, o restaurante junto... ela se conecta melhor. Então, isso também é uma das ações que a gente vem fazendo e vem trabalhando, sabe? No Abrazel Conecta. E são muitas mulheres hoje empreendedoras de barco? Você tem essa relação de... Menina, eu tenho, se eu não me engano, é 55%, alguma coisa 55% de mulheres? De mulheres. Que trabalham. Que hoje estão à frente de bares e restaurantes. E aparecem pouco. Olha só. E aparecem pouco. E você vê diferença nessa gestão? Vejo. Vê? Vejo. Queria mais. É mais mais criativa. Não, eu queria que elas fossem aparecessem mais, sabe? Mostrassem mais o trabalho. Muitas me mandam mensagem, agradecem pela coragem, principalmente quando aconteceu esse fechamento, né, e tudo. Eu falei, gente, mas não é vergonha para ninguém, não é? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Então, assim, esses questionamentos eu vejo muito. Mas vejo também que melhorou, sabe? Antes eu não via muitas pessoas, as mulheres ali muito à frente. Elas eram à frente, mas não apareciam. Então, isso E talvez por você estar à frente também Sim. encoraja. Sim, né? Mas eu queria mais, sabe? Eu queria, Rita, um conselho muito feminino. Uhum. Mas é uma dificuldade enorme. É porque eu vejo isso na panificação também. Eu fui laçando, né, buscando para MIPAM Jovem, as jovens empresárias que estão no processo de sucessão, só que elas estão com criança pequena em casa e elas estão gerindo a padaria nesse sufoco que a gente está de falta de mão de obra, às vezes muitas estão na operação, com criança pequena, com a gestão da casa, então é mais complicado delas estarem presentes em reuniões, em conselhos, né? É mais complicado, isso eu sinto muito. Mas eu queria que mais. Elas poderiam contribuir muito, né? Muito. Eu queria mais. De verdade, eu queria sinto mais. que a gestão feminina, ela é mais humana, pensa mais... Exatamente, a gente é humano, né? Não que o homem não seja. É isso, não que o homem não seja. O homem, ele briga mais, né? Igual no meu setor, né? No setor de bar e restaurante... Eu brinco muito com o Marcelo CDL. Teve uma vez que foi se eu não me engano, acho que foi na posse dele do Sebrae. Se eu não me engano, acho que foi isso. Ele desceu, eu olhei para ele e falei assim, Marcelo, não é possível. Você não põe uma mulher? E todas as vezes ele ri, porque eu brinco muito com ele sobre isso. E eu ainda nem era presidente. Falei, Marcelo, não tem uma mulher aqui nessa mesa. Por quê? Por quê? Né? A gente se pergunta por quê. Sim. Né? A gente tem tantas mulheres brilhantes, Maria Elvira, a Cássia Ximenes, a Milena Pedrosa, a gente. Por que essas mulheres não participam mais, não estão mais em evidências, não aparecem? Por que, gente, que são tão poucas? Já perguntou para muitas delas? Eu fico me perguntando, todo evento que eu vou, eu me pergunto, assim, quando a gente faz o encontro de donos de bares, eu pergunto. Isso acontece mesmo. Eu pergunto para elas, olha, tem tanto... Tem 15 dias atrás, eu dei uma ajuda para uma dona, uma empresária do setor de bares e restaurantes, e fico me perguntando a força dessa pessoa por conta de algo que aconteceu. Eu falo, gente, por que ela não pode estar comigo, mas nunca foi na Abrazel? Então, mas isso eu já acredito que vem mudando, né? Devagar, eu falo que a gente vai fazendo um trabalho, né, Rita? A gente vai fazendo um trabalho, a gente vai estruturando isso, e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. A minha família, por exemplo, eram 3 homens e 6 mulheres. Quem ficava à frente, né? Ali, as minhas tias, todas, mais de 12 horas, trabalhando na cozinha. As minhas tias nunca apareceram. Loucura isso, né? E você é brava, assim? Né? Ela tem cara de brava. Tem. Quem fala que eu sou brava? Marcelo, CDL, fala. Quando às vezes eu ligo para ele, eu falo, Marcelo, precisando dar uma ajuda. Nossa, Carla, eu vou ligar lá e já vou ter que falar que você tá bravo. Mas você acha que a gente precisa dessa braveza para poder... Precisa. Tem hora que tem que bater na mesa para poder ser ouvida? Tem. Você tem que ter, porque as pessoas às vezes confundem. Nada além do normal. Uhum. Mas você se posicionar de uma forma que você saiba do que você está falando, olhando para a pessoa, discutindo com a pessoa. Não que possa estar errado alguma coisa, mas o posicionamento, ele necessita. É importante. É importante. E a mulher precisa, talvez, mais disso, né? Eu senti isso na pele.
Senti isso na pele. Mas Ai, que sigo bacana. aí firme. E a família, como que consegue conciliar isso? Minha filha, essa parte a gente vai... Olha, eu falo o seguinte, a gente tem várias caixinhas dentro da mente. Cada hora a gente abre uma, equilibra um pratinho aqui, equilibra um pratinho Alguns caem, ali, tudo bem? E tá tudo certo. Aí tem o estresse, mas, né, eu falo que a gente é um camaleão. A gente tem vários momentos que a gente atende tudo. Claro que alguma coisa fica a desejar. A gente tem que lidar com a culpa o tempo inteiro. Mas tá tudo bem também. Eu tenho uma colaboradora que fala comigo, Carla, toda vez que você fala tá tudo bem, eu sempre lembro disso. Eu falo, gente, mas tá tudo bem mesmo. Se você não deu conta hoje, anota, porque eu sou dessas, eu tenho que anotar. Anota e amanhã você faz. E não deu, não, faz depois da manhã. Não respondeu hoje, não. Nossa, aqui, você desculpa. Não deu para te responder, mas é porque eu agarrei demais da conta. Dá tempo ainda? Ah, então, ó, pronto, você reverte. A gente tem essa mania de querer dar conta de tudo. Tudo. Também. Você reverte e vai. Aí, graças a Deus, hoje eu tenho uma filha que tem 17 anos, já tá aí quase já indo pro vestibular esse ano e tá tudo bem. Tem uma enteada de 25. Então, assim, dá para administrar bem. E você... ter organização, sabe, Rita? Eu acho que um dos pontos positivos da mulher é que a gente é muito organizada. Sim. Então, eu sou muito organizada. Então, eu tenho, além de eu ter um time excepcional, eu tenho um time e isso faz uma diferença muito grande. Com então, certeza. as meninas da Brasel, elas me conhecem muito. Eu deixo sempre a terça-feira para a Brasel, né? E não que isso é restrito, tá? Mas, assim, eu tento Tem concentrar. que ter essa organização. Porque senão você não dá conta. É. Eu fico no operacional do restaurante. Sim. Senão eu não dou conta. Então, vamos administrar dessa forma que no final dá certo. E dá. Ah, Carla, eu preciso fazer uma reunião extra com você. Dá para você ir lá no restaurante depois das 6 horas? Dá. Ótimo. Vamos atender depois. Dá para ir depois das 19? Dá. Tá ótimo. Dá para fazer online? Ótimo. E assim a gente vai, minha filha. Administra aí, tá tudo bem. E você falou a filha de 17 anos, e você acha que ela vai pro setor de bares? Ela gosta muito da gastronomia. Eu acredito que ela vá fazer, mas não para seguir. Ela quer ser psicóloga. Que bom, deve ser para entender, né? Ela é o meu oposto. Ela é muito calma. Ela puxou o pai dela, que mora em São Paulo. Inclusive, ela foi para lá ontem à noite, chegou hoje de manhã. Mas ela é meu oposto. A Lara é muito calma, muito tranquila, muito serena, sabe? Ela resolve tudo, mas eu já sou mais agitada para resolver. Se eu estou fazendo uma coisa que eu já estou pensando o que eu tenho que fazer na minha agenda toda. E é 10 coisas ao mesmo tempo. A Lara, ela resolve tudo. Ela fala mesmo. Não, mãe, pode deixar que eu mesmo resolvo. Mas ela é muito calma. Eu sou mais agitada, né? Aí a minha cabeça também vai ela vários... precisa... E quando, por exemplo, às vezes... É muito difícil você ter uma folga. Mas, por exemplo, sei lá... Você tem uma folga. Você acredita que eu me sinto inútil no dia da folga? Olha que absurdo. Isso é absurdo. É uma coisa meio engraçada. Então, tem isso. Mas eu acho que isso é de perfil que trabalha... de trabalho. Muito. Não conseguir nem relaxar, né? Não. Não, mas tá tudo certo. A gente dorme 4 horas e descansa no outro dia. Você já levanta num gás. Às vezes um hobby também é bom, né? A gente não consegue nem isso, né? Eu adoro um boteco. Pra mim, o hobby é ir pra um boteco. É um boteco, tomar uma cerveja e tá ótimo, gente. É igual eu tava falando, a gente tava falando sobre viagem, falou, o meu roteiro turístico em qualquer viagem é visitar a padaria e supermercado, né? É o que eu gosto de fazer. Tá vendo? É isso. E tá tudo bem. Porque o trabalho não sai da gente, né? Não sai da gente, em todo lugar. Mas é isso, assim, a Lara, realmente, a Lara é muito tranquila, ela é muito... Eu falo, nossa, filha, ela é de peixes, né? Ela é muito calma. Muito calma. E eu sou gêmeos. Eu sou gêmeos também. Tá vendo? Por isso que a nossa cabeça tá aqui em descongelar o frango pra janta. Eu já tenho penso na mala que você tem que fazer amanhã. A mala que tem que fazer. Isso que você tem que buscar. E assim vai. Aquilo que você não falou pro gerente que você tem que ir lá conversar. Aí você lembra e fala, nossa, peraí que eu tenho que ir lá voltar. E é isso. E é isso. E olha, interessante saber. A gente nunca imaginava que você estava no operacional do restaurante, né? A gente está vivendo agora uma fase que a gente também está no operacional, né? Tô fechando loja, tô lá na bagueteria ali trabalhando, né? Quem chegar lá hoje vai me encontrar ali atendendo cliente mesmo. E como é bom também, porque a gente acaba que questiona muito, vê bastante coisa que a gente pode mudar,
né, que estava sendo feito e que pode ser diferente. Ué, mas sábado e domingo eu fico no balcão. No balcão? 100%. Copeira. Nós vamos Minha lá filha no é ali, sábado. ó. E se precisar, ainda vou pra faxina. Geralmente a gente pede rochedão, mas no iFood. Não. Eu só não vou pro fogão, porque aí eu acho que se eu for pro fogão, eu acho que eu levo minha família à falência. Então, essa parte, ela não me compete. Mas o resto, eu faço tudo, minha filha. Muito bom, muito Fazemos bom. de A a Z. Então, agora, quem quiser seguir aí, conta um pouco as redes sociais. Pode falar do Bolão, falar da Brasel também. Quem estiver assistindo, que é bar, restaurante, quiser conhecer. Bom, as minhas redes sociais, elas são muito ativas porque eu trago muita informação lá. A minha pessoal é @Carla com K, Rocha BH. Da Abrasel é @Abrasel Minas Gerais. E do Bolão Santa Teresa, @Bolão Santa Teresa com Z. Importante, você falou de rede social, e eu venho dessa área do marketing, das redes sociais. Você acha que isso hoje impacta? A gente tem falado aí dos donos creators, os donos, criadores de conteúdo, e a gente vê em Minas vários, assim como Léo Paixão e outros que estão à frente das redes sociais dos seus restaurantes. Isso hoje, qual o impacto disso que você vê hoje? Né? Rita, eu não vou falar para você 100%, porque... Que é um branding pessoal junto com... Eu não sei, eu não posso falar que é 100%. Vamos falar 90%? Eu também acho. Não vamos falar 100% não, porque a gente tem que pensar no setor como um todo. Né? Nós temos pessoas que não têm nem rede social. Sim. Né? A gente segue vários blogueiros que vão em vários locais e falam, não, aqui não tem rede social, aqui é o armazém do fulaninho, do seu Zé, né, que está ali. Não é informalmente, mas para ele atende aquela, né, e é o do nosso setor. Mas como mudou, né? Como mudou. E hoje a gente vê os donos que estão à frente das redes sociais e trabalhando, mostrando o dia a dia, mostrando, né, o perrengue. E a gente quer acompanhar, vira um reality show, né? E isso virou. E aí, pensando lá atrás, quando a minha família começou, e até antes da pandemia, vamos dizer um pouquinho antes da pandemia, em 2019, não era assim tão aflorado, né? Como ficou aflorado. E hoje é tão importante, porque é misturado o branding da marca com o brand pessoal do dono. E a gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente, a internet é uma terra de ninguém, né? Sim. Não tem uma regra, não tem uma lei. A gente recebe críticas o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, você está ali tão exposto. Sim. Mas é uma faca de dois gumes. Mas hoje é preciso. É preciso. Não tem jeito. Não tem jeito. É mais uma adaptação. Mais uma adaptação. Então, a gente está no operacional e ainda tem que estar alimentando ali as redes sociais. E olha o desafio, porque eu tenho pessoas que falam comigo, Carla, mas eu não tenho aptidão disso, eu não gosto, eu não sei aparecer. Eu mesmo falo, às vezes mamãe aparecendo, meu irmão aparece pouco. Mas eu precisei gravar uns conteúdos, eu falei assim, que aparece tudo. Não, deixa eu ser mesmo. Então, assim, são culturas, mas você também tem que saber respeitar o limite, né, da pessoa. E tá tudo bem se a pessoa não quiser, ela só precisa de uma persona. Que isso precisa, né? Não tem jeito mais. E a gente vê isso tanto em padaria ainda menos, mas já tem bastante. Mas em bar e restaurante eu vejo bastante. Contar a história por cada ingrediente, a história do prato. Como que isso faz diferença? Faz diferença. Então eu ver você num vídeo falando sobre o bolão, contando a história. Isso marca. Igual eu ouvi vocês, né? Foi até na rádio que eu ouvi sobre quando vocês foram fazer a mudança. Isso é muito importante, ter a voz dos donos. É porque o engajamento da história, né? Você tem um porquê. Tá ali, não é do nada. Você construiu ali uma história que envolve pessoas. Então, por isso que eu falo que a mudança da hospitalidade, do tratamento, precisa mudar. Porque a gente tem muita coisa. Tem muita coisa para fazer e há muita mentalidade. Então, eu vejo que nas padarias, agora que está começando, mas ainda tem muito medo de gravar, muito medo de entrar. E a gente tem conversado, falo, gente, grava. Ninguém quer ver nada perfeito, não é aquele vídeo super editado. É você mostrar ali o que está acontecendo no dia a dia. É isso que as pessoas querem ver, né? Mesmo. O Vinícius tem aparecido mais, eu tenho aparecido também, né? E tem que aparecer até mais também, mas é isso, a correria da gente ali. E até isso é importante as pessoas entenderem, né? Porque faz parte do dia a dia, aquilo ali é só um recorte.
Ninguém sabe o que acontece na vida. Exatamente. Né? É só um recorte. Só um recorte. Só um recorte. Olha, se deixar, a gente fica aqui mais 3 horas falando de gastronomia. A gente nem entrou muito na gastronomia. Acabamos que foi mais na história. Porque a gente foi mais na história, foi mais na construção ali da Brasel. Parabéns por todo o trabalho na Brasel, por toda essa trajetória até Obrigada, aqui. Rita. Por toda essa inspiração. Me inspirei muito aqui você a mim. ouvindo a sua Eu história. ainda não te conhecia. Foi um prazer quando eu recebi esse convite. E é importante, né, a gente nos fortalecer, fortalecer os nossos setores, fortalecer as mulheres que estão aqui ao nosso lado, mostrar que elas não estão sozinhas e mostrar que a nossa entidade, ela trabalha para eles, trabalha para o setor. É um a gente servir, não né? trabalha para a gente está servindo. Mais uma vez, a gente está servindo. Assim como quem vai nos ouvir, quem vai nos ver, vai servir, né, o restaurante dele, vai servir, enfim, nós estamos trabalhando para o setor. Então, é o que eu falo e eu gosto sempre de terminar falando isso. A gente sempre luta por um Brasil mais simples e seguro para se viver e muito, muito melhor para se empreender. A gente tem muito desafio aí que vem pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nem falou de todos os desafios que a gente está vivendo aí, né? Tributário, trabalhista, enfim, mas é isso, é a gente lutar para que a gente minimize o máximo possível o impacto do empresário. E no fim é isso, é um trabalho super bonito de servir tanto quem trabalha com a gente, né, conosco, quanto também quem precisa de ajuda também, como todos os empresários. Então é isso, gente. Siga a Brasel. Vamos pensar em alguns projetos juntos. Vamos. Siga a Mipão. Então esse vídeo, se você gostou, deixe seu comentário. Siga a Brasel, siga a Carla. Então, o Bolão Santa Teresa. Siga o Bolão. Siga também o Padaria de Sucesso, onde eu falo muito de marketing para padaria. A gente vai deixar o link aqui. Compartilhe esse vídeo para quem você gostar. E até o próximo episódio.